Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata da história da arte do Antigo Egito, onde apresento as primeiras dinastias e suas realizações artísticas, uma produção que nos deixa maravilhados até os dias de hoje. Eu espero que você possa apreciar. Quando se fala em história da arte do Egito, considera-se a arquitetura, a pintura e a escultura com foco e tema na religião e nos faraós egípcios. Por volta de 4000 a.C., as aldeias próximas ao Vale do Nilo começaram a se unir em territórios denominados nomos, chefiados por monarcas. Os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e Alto Egito ao sul. No Baixo Egito, a coroa era vermelha e no Alto Egito era branca. O período pré-dinástico transcorreu entre o final do Neolítico e o início da monarquia exercida pelo faraó Menés. Por volta de 3100 a.C., Menés uniu o Alto e Baixo Egito, iniciando o que se denominou de período dinástico, governado pelos faraós. A capital foi transferida para Mênfis e a coroa passou a ser vermelha e branca. A paleta denominada de Narme mostra o rei usando as coroas do Baixo e Alto Egito. O antigo Império Egípcio compreende da terceira à sexta dinastia. Imhotep da terceira dinastia constrói para o faraó Djoser uma pirâmide em degraus de pedra, o que dá origem à construção das grandes pirâmides. As esculturas apresentam grandes dimensões associadas à arquitetura e representam os deuses, os faraós e animais, sempre ligados à religião. Aqui, o conjunto monumental de Gizé, onde se encontram as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, e as pequenas pirâmides das rainhas. A pirâmide de Quéops é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides na necrópole de Gizé. Próxima à pirâmide de Quéfren encontra-se a Grande Esfinge. O modelo mais comum de escultura nessa época é a figura sentada, onde o corpo é rígido e as mãos, em geral, descansam sobre os joelhos. A figura de pé repousa por completo sobre ambos os pés. Quando em marcha, avança sobre a perna esquerda. A constante e aparente uniformidade na estatuária indica a obediência à lei da frontalidade. Aqui, a pirâmide de Miquerinos e as 3 pirâmides das rainhas. O filho de Miquerinos rompe com a tradição dos túmulos em forma de pirâmide. Sua tumba, construída ao sul de Saqqara, lembra um sarcófago, ou as mastabas, que foram construídas na 4ª dinastia. Embora as mastabas pareçam inferior à construção das pirâmides, o interior delas demonstra uma grande riqueza. Pepe II é considerado o último faraó de destaque da 6ª dinastia. Com a morte de Pepe II da 6ª dinastia, os governadores e oficiais se fortalecem. O país novamente se divide em Alto e Baixo Egito, com a capital em Tebas. Começa o primeiro período intermediário, que vai da 7ª à 11ª dinastia. No primeiro período intermediário, os monarcas e nobres do poder ganharam o direito de divino, ou seja, o direito de mumificação que pertencia somente ao faraó. As linhas utilizadas na pintura egípcia seguem um padrão estilizado e rígido, e as cores aplicadas são lisas. As figuras masculinas são pintadas em vermelho e as femininas em ocre. A lei da frontalidade era padrão na pintura egípcia, e a regra determinava que o tronco das figuras e os olhos, extremamente marcantes, fossem representados de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés de perfil. No baixo relevo aplicado nas paredes, as figuras se sobressaem do plano de fundo, por meio do forte contorno e desgaste desse fundo. Mentuhotep II unifica o país, inaugura a 11ª dinastia e dá início ao Médio Império. No Médio Império, os templos voltaram a ser decorados com relevo e pintura.
O fim da 12ª dinastia marca o início do declínio do Médio Império. Uma característica do Médio Império são as pequenas estatuetas, figuras humanas exercendo alguma atividade cotidiana. Os imigrantes dominam o território egípcio e tomam o poder, inaugurando o segundo período intermediário. Durante o segundo período intermediário, surgem novas técnicas de colheita e novas culturas de hortaliças e frutas. Armas forjadas em bronze e carros de guerra puxados por cavalos passam a fazer parte do poderio bélico do povo egípcio. Por volta de 1550 a.C., Amoses derrotou os estrangeiros e fundou a 18ª dinastia. Os faraós do novo império organizaram exércitos permanentes usando as técnicas aprendidas com estrangeiros, conquistando cidades importantes. Tributos em forma de ouro, escravos, alimentos e os mais diferentes artesanatos eram pagos pelos povos dominados, tornando os faraós do novo império riquíssimos e poderosos. A simetria, volume, detalhamento e movimento das esculturas egípcias evoluíram com o contato com novas civilizações. A escultura funerária em madeira representa Amoses Nefertari em pé. Os novos construtores passaram a levantar as tumbas reais em um lugar com proteção natural e difícil acesso, um lugar chamado posteriormente de Vale dos Reis. Amenófis I e seu sucessor Tutmés I foram provavelmente os primeiros faraós a separar o templo mortuário de sua tumba. Os templos escavados nas rochas, chamados de hipogéus, eram divididos em 2 ou 3 câmaras para abrigar o faraó, os nobres e o sumo sacerdote. Um dos mais belos templos funerários é da rainha Hatshepsut, escavado na base das falésias, em Deir el-Bahari, no Vale dos Reis. Por uma longa calçada, o templo se liga a outro, formado por terraços abertos com colunatas. A 18ª dinastia compreende grandes faraós. Amenófis III reinou por volta de 40 anos. O templo, hoje chamado de Luxor, foi iniciado em seu reinado. Aqui, 2 estátuas guardiãs do antigo templo do faraó Amenófis III em Tebas. Amenófis IV mudou seu nome para Akhenaton, abandonou o tradicional politeísmo egípcio e introduziu uma adoração centrada no único Deus. A capital foi transferida para um local entre Mênfis e Tebas e recebeu o nome de Akhetaton, cujas ruínas encontram-se próximas à cidade de Amarna, chamada de Cidade do Sol. Aqui, um baixo relevo que mostra Akhenaton e Nefertiti com os filhos sob os raios de Aton. O retrato de Nefertiti é um exemplo que, nesse período, iniciam-se as esculturas tridimensionais. Tutankhamon é o 12º faraó da dinastia. Graças à descoberta da tumba de Tutankhamon praticamente intocada, foi possível descobrir que a arte decorativa, a pintura e a escultura alcançaram as mais elevadas etapas de perfeição e beleza. Existem algumas diferenças na arte do baixo relevo. No baixo relevo egípcio, aplicado nas paredes e estelas, as figuras se sobressaem do plano por meio do forte contorno e desgaste do fundo. Já a técnica do relevo oco é mais simples, pois não precisa limpar toda a superfície ao redor do assunto. Importantes obras de arquitetura e desenvolvimento artístico tiveram lugar no reinado de Sete I, que iniciou a construção da famosa sala hipostila no templo de Amon em Karnak, concluída depois por seu filho Ramsés II. O templo de Sete I em Abidos é testemunha do auge e esplendor artístico alcançados durante o seu reinado. Aqui, exemplos de pinturas e baixos relevos produzidos no reinado de Sete I. O reinado de Ramsés II foi provavelmente o maior em termos econômicos, administrativos, cultural e militar.
O templo, dedicado a Amon, deus da fertilidade, construído em Tebas, atual Luxor, foi terminado por Ramsés II, que deixou o maior legado de monumentos, apropriando-se de obras de antigos faraós. O templo de Amon apresenta inúmeras colunas de variados estilos. A coluna papiriforme é inspirada nas flores do papiro. A coluna lotiforme, inspirada na flor de lótus fechada. E a coluna campaniforme é inspirada na flor do lótus aberta. Os templos egípcios construídos no Novo Império, na sua grande maioria, apresentam em sua fachada um pilone, que é o pórtico em forma de pirâmide truncada. A estátua de granito do faraó Ramsés II no templo de Luxor mostra que, em relação às grandes esculturas, não existe muita diferença em termos de forma. Ainda continua sendo a observação frontal. Aqui é a entrada do templo de Karnak. No templo de Amon-Ra, em Karnak, um exemplo da sala hipostila, onde Sete e Ramsés II erigiram uma centena de colunas com seus nomes inscritos. O complexo arqueológico, constituído por dois grandes templos, de Ramsés e da sua esposa Nefertari, estão escavados na rocha. O templo da rainha Nefertari é dedicado à deusa Hathor, e 6 grandes esculturas decoram a fachada frontal. 4 esculturas representam Ramsés II e 2 Nefertari, e as esculturas menores representam os filhos do casal. O segundo faraó da 20ª dinastia, Ramsés III, é o último grande faraó do Novo Império a exercer a autoridade sobre o Egito. Bem, o vídeo termina por aqui, mas a história da arte do Egito continua com outras dinastias. Eu aguardo você, esperando que tenha apreciado o conteúdo desse vídeo. Um forte abraço!